Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O livro As Primeiras 4 Estações, Vivendo a Maternidade, escrito por Fernanda Witwicki, apresenta uma reflexão sensível e profunda sobre a jornada da maternidade nos seus primeiros anos. A autora utiliza a metáfora das estações do ano para abordar as transformações físicas, emocionais e psicológicas que as mães vivenciam desde o nascimento do filho até o amadurecimento dessa nova identidade. Com linguagem acessível e acolhedora, Fernanda compartilha experiências próprias e relatos de outras mulheres, promovendo identificação e empatia entre leitoras que passam ou vão passar por essa fase tão marcante na vida de qualquer mulher. Ao apostar no poder da narrativa, o livro se configura como um guia terapêutico para os desafios cotidianos da criação dos filhos, mas também como uma celebração das descobertas, autoaperfeiçoamento e abundância de sentimentos que permeiam a maternidade. Seja para apoiar, informar ou inspirar, a obra se destaca por acolher diferentes maternidades, mostrando que cada experiência é única e merece ser respeitada e valorizada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o inverno. O início da maternidade e o turbilhão de emoções. No inverno, Fernanda compara o início da maternidade a um período de resguardo e introspecção. Esse momento é marcado pelo impacto físico do parto, pela nova rotina disruptiva e por sentimentos muitas vezes ambíguos, como felicidade extrema e inseguranças avassaladoras. A autora discute como as mães frequentemente se sentem solitárias ou perdidas, mesmo cercadas de amor e atenção, e ressalta a importância do autocuidado e do apoio emocional nessa fase inicial. O capítulo convida leitoras a não se culparem por suas vulnerabilidades e, ao invés disso, a reconhecerem essa estação como necessário tempo de interiorização e autocompaixão. Em segundo lugar, a primavera. Renascendo junto com o filho, na metáfora da primavera, Fernanda evidencia o florescimento de novos sentimentos e a redescoberta da própria identidade materna. Esse é o período em que a mulher começa a se perceber novamente, além do papel de mãe, experimenta novas formas de ser e encontra energias renovadas para enfrentar desafios diários. O capítulo explora o ressurgir dos sonhos pessoais, a reorganização da rotina e a construção de novas relações, tanto com parceiros quanto com familiares e amigos. A autora encoraja as mães a buscarem um espaço saudável entre dedicação e individualidade, destacando a importância do autodesenvolvimento no processo. Em terceiro lugar, o verão. A intensidade dos vínculos e o amor em expansão. O verão representa o auge da ligação afetiva entre mãe e filho. Fernanda descreve essa estação como um tempo de intensidade, em que sentimentos como alegria, medo, cansaço e gratidão coexistem com grande força. Ela ressalta como a maternidade nos mostra o poder do amor incondicional e a importância de vivenciar o presente, aproveitando cada descoberta e conquista da criança. Além disso, o capítulo aborda as dificuldades emocionais que surgem com a pressão por desempenho materno e sociais, alertando sobre as armadilhas da comparação. A autora propõe exercícios de presença e gratidão como formas de valorizar e tornar mais leve esse período tão marcante. Em quarto lugar, o outono, transformações e desapego. O outono simboliza o momento de mudanças e amadurecimento, quando a mãe começa a perceber o inevitável crescimento do filho e a necessidade de permitir que ele explore o mundo de forma mais autônoma. Fernanda destaca a importância do desapego saudável, ajudando a mãe a lidar com sentimentos de perda e nostalgia comuns durante esta fase. O capítulo também aborda questões sobre limites, independência, retorno à carreira e redefinição de prioridades, sempre ressaltando que as mudanças são parte fundamental do desenvolvimento de ambos. A autora sugere práticas para fortalecer a autoconfiança e enfrentar essa transição como uma oportunidade de crescimento conjunto. Por último, maternidade real e autocuidado. Acolhendo imperfeições, um dos grandes méritos do livro é sua abordagem realista e acolhedora sobre a maternidade. Fernanda Witwicki traz à tona temas pouco debatidos, como a exaustão mental, o medo de falhar, a idealização do papel materno e a culpa constante que assombra muitas mulheres. Ela defende o autocuidado como ferramenta essencial para a saúde emocional das mães, mostrando que buscar ajuda, dividir tarefas e respeitar limites não são sinais de fraqueza, mas atitudes de amor próprio. O capítulo final serve como um convite à desconstrução de padrões inalcançáveis e à celebração de uma maternidade possível, em que erros e acertos fazem parte do processo de aprender e crescer junto com os filhos. Em conclusão, As Primeiras 4 Estações, Vivendo a Maternidade, é um livro indicado especialmente para mulheres que estão iniciando sua jornada materna, mães de primeira viagem e aquelas que buscam acolhimento emocional nas diferentes fases da criação dos filhos pequenos. Além disso, profissionais de saúde, educação e familiares próximos podem se beneficiar ao compreender as nuances das emoções e desafios vividos pelas mães, promovendo a empatia e apoio adequado.
O diferencial desta obra em relação a outros livros sobre maternidade está na delicadeza com que Fernanda Witwicki une narrativa, experiência pessoal e reflexão coletiva, criando um espaço de escuta e validação que poucas leituras proporcionam. Ao optar por esse livro, o leitor encontrará não apenas dicas práticas, mas uma verdadeira rede de acolhimento afetivo e psicológico, fundamentada em empatia e respeito à diversidade de experiências maternas. Ler este livro pode transformar a forma como lidamos com nossos próprios sentimentos, expectativas e dificuldades, oferecendo ferramentas para viver a maternidade de maneira mais leve, realista e amorosa. Ao investir em As Primeiras 4 Estações, você escolherá um companheiro de percurso que compreende e incentiva o seu crescimento, tornando cada etapa desse processo única e cheia de sentido. Se você quiser apoiar Fernanda Witwicki, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!